Ontem, dia 12/9/2021, você foi nas manifestações na Paulista? Ou você foi em alguma manifestação em algum lugar espalhado pelo país? Certamente penso que não. A maioria das pessoas não foram porque as manifestações foram um fiasco total. Com exceção da Paulista, que juntou um pouquinho de gente ali, mas se também não conseguir juntar umas 2, 3 mil pessoas na Paulista, vou te falar, é melhor parar de vez, porque a cidade em que mais tem gente no país e não é muito difícil lá com alguns sindicatos envolvidos você conseguir mobilizar algumas pessoas. Acho pouco provável isso. Mas antes de falar desse dia, eu gostaria de te contar uma história rápida. Em 2014 ou 15 no máximo, eu estava muito indignado com o que estava acontecendo no Brasil e eu resolvi me filiar a um partido. Eu confesso até que conheci muita gente boa. Na época era o partido que tinha como opção, como oposição. A gente descobriu depois que não era oposição coisa nenhuma, nunca foi. É um partido de social-democrata, e com muita gente boa na cidade, confesso. E gente que até ajudou a fundar o partido, gente de família tradicional da cidade em que eu vivo. Fiz bons amigos, tenho que confessar isso. Acontece que no município, essas questões ideológicas e de linha de condução da esquerda, do socialismo fabiano, isso se enfraquece bastante. E aí as pessoas estão preocupadas com o problema do bairro, da rua, da saúde local, do transporte, questões mais próximas do dia a dia, né? Uma pessoa sente ali na pele quando tá bom, quando não tá bom. E aí pessoas, às vezes, de família tradicional, de bom nível cultural, às vezes não também, mas enfim, de todos os níveis, não importa, sendo uma boa pessoa, o que importa é ser uma boa pessoa. Então, boas pessoas de níveis sociais diferentes, de famílias tradicionais ou não, se juntam ali e acabam tocando o barco da maneira que conseguem. O problema é que depois esses partidos com suas ideologias de esquerda vão avançando e aí os problemas começam a surgir principalmente no nível estadual e depois no federal a vaca, né, a vaca vai pro brejo, o caldo entorna de tal maneira que fica complicado. Então temos que tomar muito cuidado desde o nascimento dos políticos nas cidades. Então confesso para você que é importante que você cuide disso. Por fim, eu acabei percebendo que não era o que eu queria, eu já era liberal e não sabia que era liberal. Aliás, ainda no Brasil existe muito disso. Pessoas que são liberais, pessoas que são conservadoras e pela lavagem cerebral feita nas escolas e pela mídia, a pessoa nem sabe que é liberal e que é conservadora. E aliás, é uma mágica dos caras te fazer acreditar que você é contra aquilo que você é e às vezes te faz até agir contra, ou melhor, faz você agir a favor daquilo que você é contra. Então é uma lavagem cerebral tremenda, pesada. Você tem que, se possível, ler bons livros, acompanhar alguns bons canais de youtuber. Tem uns porcaria pra caramba que finge que são conservadores, que finge que são liberais, não são droga nenhuma. Você tem que tomar cuidado sempre. A mídia deitou e rolou sozinha por muito tempo. Hoje na internet você tem opções de pesquisar e encontrar outros caminhos de aprendizado. O livro é o melhor deles, não tenho dúvida disso. Mas enfim, me filiei a esse partido, depois não gostei, acabei conhecendo um outro partido. Ontem, se você viu meu vídeo, eu me desfiliei do Partido Novo. Afinal de contas, o que estava se seguindo, o que estava se concretizando, não me interessava. E por fim agora vou tocar a minha vida como jornalista independente, que eu acho que eu ganho mais, aprendo mais e tenho um contato melhor com você aí, que quer de repente ter algum contato com o que eu tive a oportunidade de aprender nesses anos todos. Sou um leitor muito voraz de livros e penso que de alguma maneira a gente tem que aprender alguma coisa. Não é possível também que com tanta bagagem alguma coisa não se revele, né? Enfim, só uma tentativa, na verdade. E o que se viu ontem, hoje, segunda-feira, fica bem mais claro de perceber a salada de frutas que saiu de lá, para não dizer a verdade, assim, para dizer bem a verdade, uma lavagem, né? Uma mistura de resto de qualquer coisa. O desespero
bateu nesses caras a ponto de você ver João Amoedo, Ciro Gomes, Dória, Mandetta e Diabo a 4, até bandeira de sindicato e outras coisas mais, uma lavagem. A lavagem é aquela mistura de resto de alimento, de tudo quanto é coisa. Poderia ainda ser um mexidão do domingo, sabe? Assim, você pega o resto do churrasco, faz um carreteiro da vida lá, um arroz carreteiro, você faz um mexidão com uma boa carne no dia seguinte. Confesso até que é um prato que fica bastante gostoso, mas não foi o que aconteceu. Tá mais para lavagem mesmo, para resto. Infelizmente, o que se viu foi uma falsa direita se misturando com uma falsa esquerda. Nada, o que eu costumo dizer, além, nada, nem aqui nem lá, né? Além do aquém. Foi lamentável mesmo perceber o quanto de corporativismo, fisiologismo, oportunismo político e seja mais o que essas pessoas acabam se deixando levar. E eu que defendo tanto que é importante que você tenha uma ideologia, não seja fanático por ideologia nenhuma, não é isso, mas que você pelo menos saiba para onde o seu nariz está apontando, né? Caso contrário, você vai ficar à deriva aí sem saber para onde o barco está indo. Bizarro, sinceramente, desses anos todos que eu venho acompanhando política, até 2014 eu achava que acompanhar a política pelas mídias era suficiente, ledo engano, né? A gente estava sendo manipulado, e muito manipulado, e continua ainda sendo manipulado por alguns canais, né? Com alguns grupos editoriais, de TV, de rádio, de jornal, mas enfim. Acabei lendo muito, aprendi bastante coisa, e o que eu vejo hoje acho bastante bizarro, principalmente o que eu vi acontecer ontem na Paulista. Lamentável por um lado, mas é uma revelação. Quem tinha dúvida não deve mais ter dúvida do que se seguiu. Esses caras realmente são oportunistas, só querem o poder a todo custo, e por incrível que pareça, na dúvida, eles sempre, quando estão em cima do muro, eles sempre, na hora de descer do muro, eles descem pelo lado esquerdo. Se não ficou claro, infelizmente eu não sei mais o que dizer. Fique atento, pesquise, não quer acreditar em tudo que eu falei? Dá uma pesquisada, você vai encontrar muitos outros indícios do que eu estou falando. No final do livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos, ele diz uma frase, alguma coisa parecida. Eu não sou muito bom em ficar citando frases idênticas, ipsis literis, como os autores costumam fazer, mas eu vou tentar. Se você não quer confundir homens com porcos, é só não misturar.